Boa noite a cada um de vocês. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos para dar sequência aí no ensino bíblico e nós queremos continuar este módulo, segunda aula deste módulo, falando a respeito do Evangelho do Reino, mas para falar a respeito desse assunto, nós estamos trazendo o cenário, que está sendo montado, um cenário profético. Então nós vamos tratar muitos assuntos proféticos, dos acontecimentos que estamos vivenciando onde nós entramos nessa história como igreja, pregando um evangelho num momento de desespero, um momento de dor, um momento das pessoas no mundo inteiro atribuladas. Então vamos orar para começar esta aula e pedir realmente que Deus esteja iluminando o nosso entendimento para que nós possamos compreender este tempo que nós estamos vivendo diante da palavra profética. Amém? Então, Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer pela vida de cada um que está aqui, quero agradecer pela vida das pessoas que vão estar assistindo depois, mas nós pedimos que a iluminação realmente do Espírito Santo venha sobre cada um de nós, que nós possamos compreender, como a palavra diz lá em Apocalipse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz para a igreja. Assim nós nos posicionamos, sendo prontos para ouvir, prontos para receber das suas dadivosas mãos, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nos ensinar, nos fortalecer, nos posicionar nesta geração para a glória do Teu nome. Assim, amém. Agradeço pela vida de cada um, agradeço por esse lugar, te agradeço pela Tua palavra e pela presença e manifestação do Teu Espírito Santo em nós. Para a glória do Teu nome, assim nós nos colocamos humildemente nas Tuas mãos e agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, Mateus capítulo número 24, tá? Nós vamos dar sequência nesse texto de Mateus 24. Como eu comentei com vocês na semana passada, Mateus 24, 14, Jesus fala que será pregado o Evangelho do Reino para todo mundo e em testemunho para todas as nações, e então virá o fim. Como nós não estamos no fim ainda, estamos no princípio do fim, temos que entender esse cenário, temos que entender qual é o nosso posicionamento diante do que está acontecendo. Então, eu tinha mencionado para vocês que os discípulos foram mostrar o templo, a reconstrução do templo lá em Jerusalém. Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra que não seria derrubada, em Mateus 24, versículo 2. E os discípulos depois foram perguntar em particular para Jesus quando que aconteceriam aquelas coisas e que sinal haveria da vinda de Jesus Cristo e da consumação do século ou do fim daquela era, para a entrada dessa nova era de Cristo reinando sobre todas as nações. E o primeiro sinal que ele responde, o primeiro ele fala no versículo 4, acautelai-vos para que ninguém vos engane, e ele fala no primeiro sinal, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então nós mencionamos na aula passada a respeito de vários cristos, vários líderes mundiais que estão se levantando e estão se colocando como heróis, ou estão sendo apontados como heróis, com várias interpretações. Tem textos bíblicos que aí dá margem para falar assim, é um Cristo islâmico, é um Cristo da Europa, é um Cristo religioso. Em Apocalipse 17 e 18, fala da grande Babilônia, meretriz, e que é normalmente interpretada pelos teólogos como se fosse a igreja católica. Tá? Então dizendo que ali era o Papa, que vai ser o 8º Papa, umas coisas assim. Tem uma linha de interpretação dessa forma que eu falei para vocês, Então, em Daniel 2, que fala da estátua de Nabucodonosor, fala que é uma continuação do 4º Império, que é o Império Romano. Então fala assim, então vai ser um europeu, Então, aí algumas passagens, como por exemplo a profecia de Naum, fala de Nínive. Aí alguns interpretam como sendo um anticristo islâmico, Então, dessa forma, então, tem múltiplas interpretações. É claro que dentro dessa palavra que Jesus Cristo diz, muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Então, tem várias pessoas que estão se posicionando. Aí, eu falei para vocês, na época da Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial, da rivalidade entre o socialismo e o capitalismo. Então, o mundo capitalista, os norte-americanos inseriram na cultura que vai ser um ateu. Então, começaram a falar que era o presidente da União Soviética. Ou então o presidente da China, que são países comunistas, que perseguem os cristãos. Então por isso que tem essas múltiplas interpretações. É claro que tem só um Cristo, um falso Cristo, um anticristo é um só, mas
como Jesus está falando aqui, assim, muitos virão, né, dizendo eu sou o Cristo, tá? E enganarão a muitos. Então pessoas que estão seguindo, entre aspas, um Cristo errado, né? Aliás, todos são Cristos errados, né? O Cristo verdadeiro é Jesus, né? Mas, então por isso que a gente tem que saber, né, que nós estamos vivendo nessa época, que eu falei para vocês, nunca na história da humanidade houve tantos Cristos, tantos Salvadores, né? Inclusive também, eu falei a respeito de para vocês do Zelensky, né, o presidente da Ucrânia, que alguns já têm falado que ele poderia ser o anticristo, por causa que, primeiro, o país é um dos mais corruptos, o mais corrupto da Europa, né? Ele é um judeu, né? Ele está enfrentando uma superpotência na guerra, e então as pessoas vão falar assim, então tá vendo? Ele é o herói desses dias, né? Também, que está enfrentando a superpotência. E tem outras colocações também, mas assim, então muita gente, muita opinião, né? Então é o Emmanuel Macron, presidente da França, é o Erdogan, presidente da Turquia, é o Putin, presidente da Rússia, é o Xi Jinping, né? Que a lista é grande, Xi Jinping, que é o presidente da China, aí outros falam lá que é o Bill Gates, que é o Barack Obama, que eu falei para vocês, que ele assumiu uma liderança dentro do satanismo. Então tem uma infinidade de candidatos, tá? E é isso que Jesus falou, muitos virão e dizendo, eu sou o Cristo, tá? E também no versículo 24, Mateus 24, ele fala sobre isso, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, tá? Inclusive, diz, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam os próprios eleitos, os escolhidos de Deus, tá? Então, quer dizer, nós estamos falando de falsos cristos, ele falou assim, surgirão falsos cristos. Então aí, eu citei rapidamente alguns nomes, que nós falamos na aula passada, e também surgirão falsos profetas. E esse negócio de surgir falso profeta é uma coisa muito séria, tá? Porque, inclusive, eles farão sinais. Então, pessoas, imagina, com manifestações de poder espiritual, tá? Se as pessoas não vão atrás achando que aquela pessoa pode ser um Cristo ou um profeta de Deus e é um falso profeta, tá? Então, a situação é muito delicada nesse aspecto. Mas, eu quero dar sequência nesse assunto, né? Nós falamos do versículo 5, né? Que eu falei do 24 também, e no versículo de número 6, Jesus fala assim, e ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras, mas vejam, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim, né? Então aqui ele fala sobre guerras, ele fala sobre rumores de guerras, e aí esse é um segundo sinal que Jesus falou da presença dos últimos dias, da vinda do reino de Cristo, mas primeiro haveriam guerras e rumores de guerras. A gente fala assim, mas guerra sempre houve, tá? Desde que o mundo é mundo, tinha guerra, sempre houve disputas, mas isso dentro de um contexto que nós estamos falando aqui, que nunca houve dentro dessas outras coisas também, que ele fala nação contra nação, reino contra reino, no versículo 7, fomes, pestes, terremotos em vários lugares, e todas essas coisas são os princípios das dores. Então, dentro desse contexto aqui, nós estamos vivendo um tempo de guerra, inclusive nesse aspecto, de falando sobre guerra, as pessoas estão numa expectativa de que o conflito que nós estamos vivendo agora pode gerar uma terceira guerra mundial. Tá? Então vocês estão acompanhando, né? Porque dependendo se os países da OTAN ou o posicionamento dos Estados Unidos se levantar contra a Rússia, né? Ou defender ali os países, a Ucrânia, ou a Polônia estava com medo de ser invadida também, né? Então, mas o que acontece? Se as nações se intrometerem nessa história, vira uma guerra mundial, tá? Então, quer dizer, a Segunda Guerra foi de 1939 a 1945, então tem bastante tempo que teve uma guerra mundial, né? Agora, só que uma guerra mundial nesse tempo é uma repercussão de acabar com o mundo, aí é o fim do mundo mesmo, tá? Porque uma bomba que explode, né? A devastação que vai ser imensa, tá? Então, então as pessoas estão pensando assim nesse contexto de muitos cristos e guerras e rumores de guerras, o negócio vai pegar, tá? Se isso acontecer, tá?
Aí, o que eu queria mencionar para vocês, falando sobre essa questão de guerras, essa guerra da invasão da Rússia na Ucrânia, ela pode gerar a Terceira Guerra Mundial, com certeza, tá? Depende dessa repercussão dos países, como eles vão reagir a essa situação. E uma outra coisa também é que existe uma palavra profética que está sendo mencionada, então talvez vocês tenham ouvido ou não, a respeito de uma profecia, que é o que eu quero pegar agora, que é em Ezequiel 38. Tá? Então, se vocês voltarem a Bíblia lá, Ezequiel 38 e 39 fala a respeito de Gog. Tá? Então, a pergunta é: esta guerra agora é a invasão de Gog em Israel? Tá? É esse ponto aqui. Ezequiel 38, capítulo 38 e 39. Tá? Então, começando no capítulo 38. Tá? Ezequiel 38. Profecia contra Gog. Isso, tá? Esse Gog, tá? Ele se vocês forem ver, ele tem uma linhagem, é um príncipe, tá? Que está lá no Gênesis, tá? Então, depois do dilúvio, né, os povos se dividiram, tá? Na época da Babilônia, da Torre de Babel, os povos se dividiram. É citado Gênesis qual? Deixa eu só Não, só se Ezequiel 38, que mesmo? Gênesis 10, tá? Fala a respeito disso, tá? Deixa eu só ver qual versículo específico que fala de Gog, tá? Não sei. Só para ele pegar o fio da meada. Só se tiver na Bíblia também. Ezequiel 38, o que mesmo? Aqui. Fala de Gog e Magog, tá? Então tem ali Gênesis 10, versículo 2. Fala os filhos de Jafé, que são 3 filhos de Noé: Sem, Cão e Jafé, tá? Os filhos de Jafé são Gomer, Gog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer, Askenaz, tá? Aqui não fala especificamente de Gog nesse versículo aqui, mas tá? Fala sobre Magog, tá? E então aqui eu vou falar de maneira simplificada a respeito desse assunto. Então, depois do dilúvio, né, quando Noé desceu a arca ali, né, no Monte Ararat, os 3 filhos, cada um deu uma linhagem. Tá? Então, depois aqui, nesse texto de Gênesis 10, fala a respeito dessas linhagens. Tá? Então, os filhos de Sem, tá? Que é o filho mais velho de Noé, deu a linhagem chamada semítica, dos descendentes de Sem. Tá? E quem são eles? Eles são os judeus, árabes judeus, tá? Eles foram para a Ásia, tá? No Oriente Médio e indo para a Ásia. Então, por exemplo, os chineses, os coreanos, toda a linhagem indo para a Ásia Oriental é descendente da linha de Sem, tá? O segundo Cã, tá? O segundo filho, né? Depois no versículo 6 fala a respeito dos filhos de Cã e da linhagem seguinte. Eles foram para a África, na África do Norte, tá? E aí vieram os países da África do Norte, e ainda tinha a chamada Pangeia, né? Não tinha os oceanos no meio, né? Tá? E aí vieram da África e vieram povoar a América também. Então os índios, né, que tinha na América do Norte e América do Sul, também são descendentes de Cã, tá? E os filhos de Jafé, os jafetitas, tá? São os que foram para a Europa, tá? Então assim eles disseminaram e criaram os seus países. Então quando ele fala sobre toda essa linhagem aqui, esses nomes eles são originários de países, tá? São os ancestrais daquela linhagem que formou uma nação, uma determinada nação, tá? Então aí nesse caso ali fala de Gomer, né? Gomer, por exemplo, ele foi traduzido como Germânia, né? Tá? Então, de Jafé, que é da Europa, tá? A Germânia, que é a Alemanha, tá? Então, dessa forma, né? Então, aí tem, por exemplo, Tubal, Meseque, que falei também, na Turquia, tá? Então, e aí vai embora vários outros que são mencionados aqui, tá? Bom, enfim, então isso aqui de maneira simples, né? Só dizer assim, que houve essa disseminação, depois eles foram na Babilônia, Gênesis 11, a Torre de Babel
a língua foi confundida e começou então a ter línguas diferentes para cada nação. Mas eles já estavam ali sendo separados pelas suas linhagens. E esse Gog é da onde, pastor? Então, é isso que eu vou pegar nesse ponto aqui. Então, o Gog, vamos lá no Ezequiel 38, vamos voltar lá em Ezequiel 38. Então, Ezequiel 38 é uma profecia contra Gog, que é um personagem, uma pessoa. Ezequiel, acharam 38 aí? Não. Sim. Tá? E ele fala assim, filho do homem, Ezequiel 38, versículo 2. Tá? Filho do homem, palavra dirigida para Ezequiel, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, tá? Príncipe e chefe de Meseque e Tubal, tá? E profetiza contra ele, tá? E aí, não sei se na linguagem de vocês fala Ros também? Fala. Então, Ros, tá? Príncipe de Rosh. Isso, príncipe de Rosh. Aí alguns falam que este Rosh traduz como se fosse Rússia, tá? Mas essa palavra Rosh, na verdade, quer dizer chefe, quer dizer cabeça, tá? Então, a minha tradução fala assim, profetiza contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe, e não usa a palavra Rosh, tá? Mas alguns interpretam que como se fosse como eu falei, de Gomer virando Germânia, que Rosh viraria a Rússia, tá? E alguns fazem a interpretação como se aqui fosse uma profecia contra a Rússia, tá? E Tubal, né, Meseque e Tubal é na Turquia, tá? Então, tem essas... e aqui, mas enfim, a palavra é contra Gog da terra de Magog. E se vocês forem ver, depois um pouquinho mais para frente, fala os persas, etíopes e Put, no versículo 5, tá? Versículo 6 fala do Gomer, tá? Que é a Germânia, a Alemanha. Aí Togarma eu não lembro onde que era exatamente, tá? Mas assim, tá? Eu tenho mapa. Tem no mapa aí todos? Tenho. E quais são os países? Uhum. Então pode falar, fala aí meu nome. Então, mas é que assim, ele só tem o mapa certinho, não tem... Ah, não tem que país que é? Não. Deixa eu ver aqui. Olha aí, tá vendo? Ah, tá. E Magog em cima, Tarsis, Javan, Tubal. Tubal aqui, ó. Então, Meseque e Tubal tá na Turquia, tá? Magog tá mais para cima. Gomer tá ali na região da Alemanha mesmo, tá? Isso mesmo, tá? Aí tem Put, que é Líbia. Ele tem o esquema em cima das descendências ali, tá vendo? Isso. Tá? Put é Líbia, tem o Mizraim e Cuxa, que é Etiópia, tá? Então tem alguns países aqui. Então são esses. É interessante aqui, olha que legal. Você viu ali que tem as descendências? Muito bom. Legal essa aqui, hein? É porque é uma Bíblia de estudo, né? É muito bom. Tá? É isso aí. Legal, né? Legal. Isso aí. Então, aí voltando lá no texto de Ezequiel 38, então o que as pessoas falam? Como é que é a interpretação? Aqui, esta palavra de Gog, aqui no Ezequiel 38, fala que Gog, da terra de Magog, aí eles falam que Magog, tá, é Moscou. Tá? E ele é bem ao norte, se você for ver aí no mapa, né? Ao norte de Israel ali, onde seria a Rússia e onde seria Moscou. Tá? Então, as pessoas quando fazem essa interpretação, trazendo a origem dos povos, então eles falam assim, Put é Líbia, e vai falando os países assim, né? Os etíopes, está dizendo aqui também, persas, etíopes, Put, Gomer, casa de Togarma, e vai fazendo assim, então eles interpretam com a origem não, a descendência, que país seria hoje, tá? Para dizer, olha, então esta guerra aqui vai ser com Magog, que é o Moscou, lá na terra de Moscou, descendo em direção a Israel, para invadir Israel, tá? Então o que está sendo falado muito agora, desde especificamente desta invasão da Rússia, que seria relacionado com isso, né? E, na verdade, esse Gog, terra de Magog, ela começa na Ucrânia e vai até a China, tá? Dizem que os chineses levantaram aquela muralha da China para que não houvesse uma invasão do povo chamado Sita, tá? Então, essa é a raiz lá atrás, né, também, né? Que os citas, eles fizeram uma terra que vai da Ucrânia até a China. Aí é um povo
expansão, né? de conquistas. E aí os chineses fizeram aquele muro para não deixar os citas invadirem a China. Tá? Então tem histórias assim desde a antiguidade com relação a isso. Mas enfim, eu quero chegar aqui sem esses detalhes, não quero focar muito nisso. É isso que, quando se fala desta guerra ali na Ucrânia, da invasão da Rússia, você fala assim, olha, Magog, tá, está invadindo aquela região e o objetivo depois é chegar juntamente com Tubal e Meseque, que são na Turquia, que é um rival de Israel, eles querem invadir a terra de Israel. E essa profecia, a gente lendo aqui na sequência, tá? Olha só, no versículo 8, por exemplo, Ezequiel 38, 8, tá? Depois de muitos dias será visitado, no fim dos anos virá, no fim dos anos, a profecia então é para os últimos dias, tá? Então quando a gente está falando lá de Mateus 24, guerras e rumores de guerras, os teólogos como todo estão falando que é o tempo desta guerra aqui, tá? Da invasão contra a terra de Israel. E diz assim, no fim dos anos virás a terra que se recuperou da espada, foi congregada dentre os muitos povos, junto aos montes de Israel, que sempre se faziam desertos, mas aquela terra foi tirada dentre as nações e todas elas habitarão seguramente. Então o que está falando? Quem foi tirado de todas as nações? O povo judeu. Eles foram dispersos desde o ano 70, quando o templo de Jerusalém foi destruído. Depois da perseguição do nazismo alemão, né, na Segunda Guerra Mundial, eles começaram a voltar para a sua própria terra. E aqui está falando da terra do povo, virás a terra que se recuperou da espada, tá? Como se fosse assim, acabou a Segunda Guerra Mundial, os judeus foram mortos e eles foram congregados dentre os muitos povos para ser uma nação lá na terra da Palestina, a nação de Israel, que existe até hoje, tá? Então, a interpretação no versículo 8 é isso, né? Israel voltou para a sua própria terra, tá? E o Gog vai invadir a terra de Israel, tá? Então, no fim dos anos, virás a terra que se recuperou da espada, tá? Então virás como uma tempestade, partirás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Então está falando de uma guerra mundial, de muitos povos envolvidos, e o foco deles é invadir a terra de Israel. Tá? Depois mais para frente fala de outros povos, como Seba, Dedã, versículo 13, Tarsis, tá? Versículo 16 fala sobre Gog de novo, tá? No versículo 18, olha lá, diz assim, aqui é bem claro, sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, que a minha indignação subirá à minha face. Porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal modo que tremerão diante da minha face os peixes do mar, as aves dos céus, os animais do campo, todos os répteis que rastejam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra, e os montes serão deitados abaixo, e os precipícios desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Tá? Então o que está falando aqui? Que as nações todas estão vindo contra Israel. Tá? Tudo bem? Sim? Não? Não? Tá? Então, esses textos aqui no versículo 8, versículo 18, tá? Fala que Gog vai invadir Israel. Tá? E Gog, da terra de Magog interpretada como Moscou. Então, que a Rússia vai se juntar com Meseque e Tubal, que é da Turquia, muitos outros povos juntos também, lá no versículo X, que eu esqueci qual que é, tá? Tá? E vai, acabei de ler aqui, né? Que vai estar invadindo a terra, no versículo 9, né? Tu, Gog, da terra de Magog, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Então eles vão estar, as nações fazendo uma guerra mundial, mas o objetivo é chegar em Israel e invadir a terra de Israel. Aí no versículo 18 ele fala bem claro, você, Gog, vai invadir a terra de Israel. Só que nessa guerra, como se fosse essa guerra mundial, então Deus vai trazer um livramento para Israel. Então supõe-se que se estourar a terceira guerra, o objetivo seria destruir Israel. Aí, até uma coisa interessante que aconteceu essa semana, o Zelensky, presidente da Ucrânia, fez um discurso lá, fez um pronunciamento lá, que pedindo para
o presidente de Israel ser o intermediário nas negociações e fazer a negociação de paz em Jerusalém. Tá? Então, colocando bem Israel no centro das negociações para resolver o conflito. Tá? Então, o que eu estou dizendo? Existe uma grande expectativa que esta guerra possa virar uma guerra mundial e a negociação de paz vai ser em Jerusalém. Tá? E sendo em Jerusalém, o que vai acontecer com essa negociação lá? Os russos já fizeram um posicionamento que, para, por exemplo, eles saírem da Ucrânia, tá? Que tem que ter justiça. Então, Israel tem que sair dos territórios ocupados de Gaza e Cisjordânia para criar um Estado palestino e tem que dividir Jerusalém, que é parte da profecia do tempo do fim. Tá? Então, assim, vamos ser justos, né? A gente sai da Ucrânia, mas Israel tem que sair dos territórios ocupados, também que está ocupados desde a guerra, né? Desde a guerra dos 6 dias, por exemplo, tá? Que foi em 1967, né? Então, Israel tem que voltar às fronteiras de 1967, devolvendo a parte leste de Jerusalém, devolvendo Gaza e Cisjordânia, tá? Para que haja paz em todo o mundo, paz na terra, tá? Entre as nações. Tá? Então, em outras palavras aqui, cada vez mais os estudiosos da palavra estão falando assim, estamos na iminência da guerra de Gog e Magog invadindo a terra de Israel. Tá? E aí, com essa guerra entre mortos e feridos, depois vamos fazer uma negociação de paz. Aí, nessa negociação de paz, aparece o anticristo. Os muitos cristos, aí vai aparecer o Cristo verdadeiro, que vai ser o príncipe da paz e vai ser o salvador do mundo por causa que ele resolveu o conflito da guerra mundial. Entendeu? A Bíblia diz que ele não esperar ele fora nem dentro de casa, ele vem sobre as nuvens. Jesus, o Cristo verdadeiro, vem sobre as nuvens, pois é. Tá? Mais um Cristo, um salvador do mundo, que exatamente quer se apresentar como o príncipe, que vai resolver o problema, o conflito da guerra. Tá? Aí ele começa a crescer e vira anticristo. Tá? Que aí ele vem como bonzinho, como o príncipe da paz, só que depois ele toma o lugar como dono do mundo, tá? Como o tirano de todas as nações, tá? Para reger as nações com cetro de ferro. Tá? Então, isso é uma expectativa que está tendo sobre essa palavra aqui. Tá? Se fosse elegeria o X. Pois é, aí tem as opiniões diversas, né? Até depois a gente pode, numa outra aula, falar a respeito desses candidatos. Né? A gente vai falar mais pra frente. Eles estão tomando conta do mundo. Estão tomando conta do mundo, né? Os chineses e os islâmicos. Tá? Os dois estão tomando conta do mundo. Os chineses têm tecnologia, né? Mas os islâmicos têm violência, né? Para derrubar todo mundo para frente, tá? Enfim, então, vocês entenderam o contexto que eu estou falando, né? Tá? Então, quando Jesus falou guerras e rumores de guerras, e ainda não é o fim, tá? Então as pessoas estão interpretando que é este acontecimento de Gog, de Ezequiel 38 e Ezequiel 39. São esses 2 capítulos que falam a respeito de Gog e Magog, tá? Agora, será que é isso mesmo? Será que é? Então, Israel não é a terra de Deus? Exatamente, porque nesse sentido, qual o motivo de invadir Israel? Querem impedir que o Cristo de Deus, Jesus, esteja governando. É uma guerra espiritual. Tá? Então, na sequência do texto de Mateus 24, ele fala assim, vocês vão falar de guerras e rumores de guerras. Depois ele fala assim, porque se levantará nação contra nação, que são as guerras das nações, e reino contra reino. Então, a nação contra nação é o mundo natural. Reino contra reino é o mundo espiritual. É o reino das trevas contra o reino da luz. E aí essa intenção de tentar invadir a terra de Israel, porque é uma guerra espiritual também de dominar. É porque Deus está falando aqui que ele vai sacudir a terra, né? Ele vai ser, inclusive nessa guerra aqui, né? Não é nenhuma guerra mais. Deus vai dar livramento para Israel. É uma intervenção de Deus para acabar com os inimigos, tá? Com o império das trevas e para estabelecer o seu reino. Parecido lá com o negócio do Moisés, lá do faraó. Mais ou menos aí, é uma intervenção sobrenatural, exatamente isso. Então, na palavra desse texto de Ezequiel 38 e 39, o contexto é esse, tá? De haver uma intervenção de Deus, que não é guerra não.
Né? Não é? 38, 18 e 19 É. é bem claro. Né? Naquele dia, quando Gog vier contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus: eu ficarei furioso no meu zelo, no fogo do meu furor. Eu disse que naquele dia haverá um grande terremoto na terra de Israel. Isso. Mas na sequência também vê, Bruno, isso aqui também. Sim. Ezequiel 38, 21, na sequência que o Maynard está lendo, olha que diz assim: chamarei contra ele, contra Gog, né, ou da terra de Magog em Moscou, Rússia, como está falando. Chamarei contra ele a espada sobre os teus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu irmão. E olha o 22. E contenderei com ele por meio da peste e do sangue, com uma chuva inundante e grandes pedras de saraiva, fogo, enxofre, farei chover sobre ele e sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei e me santificarei e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. Que é isso aqui. Então, uma intervenção, como você falou lá, né, no Egito, imagina, chuva de pedra, chuva de fogo, enxofre, tá? O grande terremoto que você leu ali, né, no versículo 20, né? 19, grande terremoto, tá? E os peixes do mar, as aves dos céus, os animais do campo, tudo, tá? Vai ser abalado, tá? Os montes serão deitados abaixo. Então, é uma intervenção sobrenatural. Então, o fim dessa guerra é Deus vai fazer Gog e Magog serem consumidos através da peste, do sangue, da chuva de pedra, né? do fogo e enxofre. Então, vai ser assim, é um cenário apocalíptico aqui também, com essas manifestações, ok? Aqui fala, vai passar uma reta escaladeira. Então. Os montes virão abaixo, os rochedos se vai estourar e todas as muralhas desabarão por terra. Fogo. Fogo. É como se explodindo um vulcão e voando chama para tudo quanto é lado. É isso mesmo. Matando todo mundo. Acho que desde o primeiro dia aí da aula aí de terça-feira, e aí aprendendo, acho que chama mais atenção assim que você tem um pai poderoso e nem sabe direito, né? E olha o poder que ele vai exercer. Olha o poder. Fica ali com a Pri ali, a Sofia, e fala, meu Deus do céu, cara. Aí chego lá na academia lá e falo com o pessoal assim, comenta também, peço a direção de Deus também. E às vezes comento que eles não sabem o que fazer, né? Igual foi pregado domingo aqui, de ir pregar tal, eles não sabem. Eles, caraca, e a mídia enche a cabeça da pessoa. Eu sei que tem que obter informação, mas tem que ter um discernimento, saber o que está ali, o que é verdade, o que é mentira, porque tem muita coisa imunda que o diabo coloca mesmo. E eles ficam desesperados, porque eu estava falando com um menino lá, conversando com um rapaz lá sobre um pouco de Apocalipse, né? Ele, o que é isso, Deus? Eu falei, não, mas... Agora imagina que agora está acontecendo guerra, tá? E se essa guerra começa a envolver os países e virar uma guerra mundial? O desespero que essas pessoas vão ficar, tá? Porque, nossa, estamos chegando no apocalipse. Aí começa, tem um bombardeio, tem não sei o que lá, né? Um terremoto. Imagina cai um míssil no mar, tá? Vai fazer um tsunami imenso, tá? Que é o que nós falamos de Lucas 21. Jesus falou as pessoas vão desmaiar de terror por causa do bramido do mar e das ondas, tá? Então, quer dizer, é um cenário catastrófico mesmo também, que aí está todo mundo nesse fervo aí de falar, Gog e Magog, Gog e Magog. Agora a pergunta é, será que é isso mesmo? Tá? Não é. Tá? Esse é o ponto, tá? Que eu quero colocar agora para vocês. Mas quem está ligado, né, plugado no mundo, tá ouvindo essas pregações, só que não percebe exatamente aquilo que está escrito. Tá? Então, por isso que a gente vai pegar o que está escrito aqui, por isso que eu estou pegando. Guerras e rumores de guerras estão acontecendo. Rússia, Ucrânia, República Central do Congo, tá? Então tem tudo quanto é lugar, tá? Estão acontecendo várias guerras, tá? Mas a China está querendo invadir Taiwan, né? A coisa vai pegar, tá? As guerras e rumores de guerras. Agora, não é a guerra de Gog e Magog, como nós lemos aqui, não é este momento. Por que não? Tá? Isso os teólogos não falam, tá? Eles não sabem, não leram o que está escrito aqui. Então, antes do Ezequiel 38, tem Ezequiel 37.
Tá? E Ezequiel 37, quando o Espírito do Senhor veio sobre Ezequiel e mandou ele entrar num vale cheio de ossos. E ele andou no meio daqueles ossos e eles estavam sequíssimos. E aí vem a pergunta para Ezequiel: filho do homem, podem esses ossos viver? Esse Senhor, tu sabes, profetiza contra esses ossos. E aí ele profetizou. E aí aconteceu, Ezequiel 37, estava cheio de ossos no vale, osso começou a se juntar com o seu osso. Aí ele começou a ouvir um ruído de ossos sobre os seus ossos. E depois veio carne e tendões e pele. Tá? Então, quer dizer, aqueles ossos de repente viraram um monte de cadáveres, né? E aí ele falou assim, agora profetiza, né, para o Espírito, versículo 9, tá? Profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, que assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo, numeroso. Então eu disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, e nós mesmos estamos cortados. Portanto profetize e dizes: assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, vos farei subir da vossa sepultura, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Então essa palavra profética, o que aconteceu? O povo judeu estava disperso, não existiam como nação, tá? Desde o ano 70, tá? E muito mais na Segunda Guerra Mundial, que mais de 6 milhões de judeus foram mortos. Então depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945, em 1948, a ONU votou a restauração do Estado de Israel na Palestina. Os judeus, desde o final do século XIX para entrar no século XX, já começou a migrar para a terra de Israel, e depois, em 1948, eles foram, vamos dizer assim, recompensados pelos danos da guerra, tá? Com um Estado político, né? A nação de Israel. Então, é isso que ele está falando aqui no versículo 12, Ezequiel 37, 12. Eu vou abrir a sepultura de vocês e vos trarei a terra de Israel. Então, o significado dessa osso juntando ao seu osso é assim, juntando, tem judeu aqui no Brasil, tem judeu na Argentina, tem judeu no Chile, tem judeu nos Estados Unidos, eles começaram a se juntar e começaram a voltar para a terra de Israel. Tá? E aí depois, só que depois veio carne, veio tendão, veio pele, né? E depois veio um sopro de vida para eles existirem como um grande exército, tá? Como diz no versículo 10. Tá? E o significado é a restauração de um povo que estava 19 séculos disperso por todas as nações. Os ossinhos foram se juntando e agora eles são uma nação na terra da Palestina. Tá? Ok? Então, aí as pessoas falam assim, bom, então Ezequiel 37 é a restauração do reino de Israel, do Estado de Israel em 1948. Tá? Aí depois, qual o fato seguinte? Ezequiel 38, esse povo de Israel, por isso que lá no versículo Ezequiel 38:8, tá, ele fala: virás a terra que se recuperou da espada e que foi congregada dentre os muitos povos do monte de Israel. Exatamente, os judeus dispersos, Ezequiel 38:8, foram congregados dos muitos povos e foram para a terra de Israel. E aí o passo seguinte, então, Gog, da terra de Magog, Rússia, Moscou, vai estar invadindo a nação de Israel, porque quer uma guerra do reino das trevas contra o reino da luz, quer destruir o povo de Deus, ou querer impedir do Cristo de Deus reinar sobre as nações. Tá? Então aí surgiria o anticristo de Gog, com Gog sendo o anticristo. Tá? Aí a interpretação que é o presidente da Rússia, Vladimir Putin, que ele é o Gog, da terra de Magog e Moscou. Ok? Junto com Mesec e Tubal na Turquia, fazendo uma aliança dos socialistas, né, com os islâmicos, tá? Para invadir a terra de Israel, para impedir Jesus de voltar e estabelecer o reino dele aqui na terra. Ok? Tá. Mas, pastor, mas Jesus nem precisa ter uma terra para
da igreja. É verdade. Mas ele vai. O que acontece é o seguinte, né? Que na volta de Jesus, né? Ele vai estabelecer um trono na cidade de Jerusalém para governar sobre todos os povos. Ele vai ser um rei sobre toda a terra. Então vai haver uma restauração das nações, depois das guerras, depois das catástrofes do Apocalipse. Jesus vai voltar para estabelecer um reino aqui, né? Então ele vai ter um lugar na terra, né? Vai ser o rei de toda a terra, rei das nações. É isso que os judeus esperam. É isso que os judeus esperam. E por isso que eles não aceitaram a primeira vinda de Jesus. Então eles acham que não houve a vinda de Jesus. Eles sabem que houve. Então vai ser realmente nessa Isso. hora para É isso que eles esperam. Por isso que eles não aceitaram, porque Jesus não veio destruir o Império Romano, que é o que quem estava dominando sobre eles naquela época. Tá? Então, eles não podiam aceitar que tinha um Salvador, né, um Messias, que não fosse um cara político forte, que ia destronar as nações e ia tomar lugar. Então, eles têm só o reconhecimento da profecia do rei, e não do leão, e não do cordeiro que ele morrer antes. Então esse Jesus que nós cremos, eles acham que ele deveria ter reinado sobre o mundo todo. Isso. Isso, tá? E aí, naquela época também tinha o medo, né, de se levantar. Se Jesus se levantasse contra o imperador romano, que o Império Romano ia devorar a nação, tá? Então eles tentaram também segurar, não, Jesus, temos um outro rei que é César, tá? Então os religiosos negaram Jesus, sabendo que ele era o Cristo verdadeiro, mas eles negaram por causa do medo da política engoli-los, tá? Medo do Império Romano destruir a nação. E destruiu no ano 70, não adiantou nada, né? Destruiu Jerusalém, aí os judeus foram dispersos e só voltaram no final do século XIX para o século XX e como nação em 1948. Tá? Mas a época é assim. Então, só que aí então, a figura que eles têm do Messias é o salvador político. Né? É o homem que vai ser o braço de cetro de ferro que vai dominar as nações. Até eles esperam esse líder político, tá? para estabelecer o seu reino. Tá? Então, eles são têm os mesmos pensamentos que essa Bíblia está próxima agora, nesse tempo? como é que é? Assim? Tipo assim, eles creem também que essa vinda desse Cristo, desse que vai fazer a restituição, está próximo desse tempo? Eles creem nisso. Tá? Os ortodoxos, né, eles estão prevendo, já tiveram algumas outras previsões, mas estão prevendo que esse Cristo vai se apresentar para Israel em setembro de 2023, na passagem do ano de 2023. Tá? Eles fazem a passagem do ano não no 31 de dezembro, né? A passagem do ano deles é no calendário deles e é em setembro. Eles falam que nessa época ele vai se apresentar e vai começar então a exercer o domínio para fazer de Israel uma grande nação e dominar sobre as outras nações também. Tá? Então essa é a ideia. Tá? Então é isso, né? Mas assim, então vamos voltar aqui nesse ponto. Puxa, obrigado. Obrigado. Eu quero só fechar esse assunto, né? Falando sobre Gog, da expectativa de Gog e Magog ser essa guerra mundial, essa invasão, mas por que não é? Tá, todos eles dizem que não é. Por quê? Quando eles falam a respeito dessa restauração de Israel em Ezequiel 37, tá? Dos ossinhos se juntando, depois eles voltaram para a terra de Israel. Tá? Exatamente isso aqui, como Ezequiel 37, versículo 12. Tá? E aí, só que é o seguinte, tá? Vamos seguir Ezequiel 37, versículo 21. Tá? Ezequiel 37, 21. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os povos, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. Aqui tudo certo, né? Tá? Então aqui foi o que aconteceu, né? Só que olha só, 22. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos,
Nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões. Os livrarei de todas as suas habitações em que pecaram e os purificarei. Assim eles serão o meu povo e serei o seu Deus. A pergunta é, em primeiro lugar, primeira pergunta. Depois que Israel voltou para a terra da Palestina em 1948, os judeus não praticaram mais abominações e transgressões? Acabou o pecado na nação de Israel? Eu acho que continuou. Continuou. Tá? Então, aqui ele fala assim, vai ter um rei sobre eles. Um rei. Tá? E eles não terão mais pecados. Tá? Não se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões. Os livrarei de todas as suas habitações que pecaram e os purificarei. Assim eles serão meu povo e eu serei seu Deus. Depois, versículo 24. E o meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. Então a pergunta é, Davi, quem é esse Davi? É o Davi lá, o Davizinho, que matou Golias e virou rei de Israel? Ou é um outro Davi? É porque Jesus era da linhagem. Da linha de Davi? Ou está falando de Jesus? Eu acho que Jesus, né? Porque Está falando de Jesus aqui. ele era da linhagem de E Davi, tem né? negócio que fala Jesus, Filho de Davi. Isso. Tá? Então, muitas vezes, só que aqui fala sobre Davi mesmo. É o Davi Tá? mesmo. Aqui é o Davi mesmo. Não, Tá? o Davizinho, O Davizinho. que matou lá o Golias. É isso, que ele virou rei de Israel. Tá? O que vai acontecer aqui? Vamos seguir na sequência aqui, né? Claro que tem uma questão espiritual do descendente de Davi, do filho de Davi, como vocês estão falando também, tá? Mas olha, bom, primeiro Davi vai ser rei sobre eles, tá? Todos eles terão um só pastor, tá? Então é um rei que vai governar. Então não está falando, por exemplo, o que aconteceu em 1948? Começou a ter presidentes, primeiros ministros, tá? Não foi o Davi que governou sobre eles. Davi, ou Jesus não voltou, falando do filho de Davi, né? Ele não voltou em 1948 para governar sobre o povo de Israel. Os pecados e transgressões do povo de Israel continuaram acontecendo, certo? Resumindo, ele vai vir. E vai vir. O pastor aqui, bom, eu não quero me atravessar, mas na frente ele diz: Davi será meu. Isso. Isso, olha lá, então vamos no 25 agora, tá? Bom, Davi ia governar e o povo, debaixo desse pastoreamento do rei Davi, vão andar nos estatutos de Deus e os observarão. Está falando que eles vão se converter dos ídolos, das transgressões e vão servir em obediência ao rei Davi e a Deus, aos estatutos de Deus. Isso não aconteceu, né? Tá? E habitarão na terra, versículo 25, Ezequiel 37, 25. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, que é Israel, em que habitaram os vossos pais, e habitarão nela eles e seus filhos, os filhos dos seus filhos, para sempre, e Davi, meu servo, será príncipe eternamente. Isso é 1948? É Israel voltando para a terra da Palestina? Os ossinhos que se juntaram para fazer aqui a terra de Israel em 1948? Não. Está falando de um reinado eterno. Porque Davi será meu. Né? Está falando de um governo de sem pecados, eles abandonarão as suas transgressões e vão obedecer os estatutos de Deus. Isso não é 1948. Ainda que em 1948 eles voltaram para a terra. Versículo 21, por exemplo. Tá? Congregarei de todas as partes e foram para a sua própria terra. Tá? Então Deus fez isso lá. Versículo 14, versículo 21. No 20 fala assim, ó, os pedaços de madeira que você escreveu devem ficar na sua mão para que o povo os veja. E essa tábua que está escrito é realmente os estatutos. Quando foi o mandamento de Deus. Os mandamentos de Deus quando foram escritos. É isso? Então exatamente, ele está falando de uma conversão do povo judeu para a origem. Abandonar a origem, abandonar os pecados e viver para Deus, obedecer os estatutos de Deus. E aí, quem vai ser rei? O pastor Davi, que foi pastorzinho de ovelha,
tá? E ele coloca a figura de Davi como pastor também, que ele vai ser pastor do povo, né? Que ele vai pastorear o rebanho de Deus, que ele vai ser o rei, e fala assim: e Davi, meu servo, será príncipe eternamente. Entende? Tá? Pastor, por que fala aqui como se só esse povo fosse importante? Não fala da terra inteira? Na verdade não, mas assim... É o Velho Testamento. Mas é porque Deus escolheu Jerusalém para ser a capital de todas as nações. Tá? Então ele vai governar. Só que aqui, aí entra uma coisa interessante que eu ia falar, quando eu falei que era Davi, tá? Ele fala: Davi, meu servo, será príncipe, no finalzinho do versículo 25. Eternamente. Tá? Mas Agora, príncipe não rei. Príncipe não rei. Não. Por quê? Porque tem um rei, no versículo 22, Vai falar. um rei será rei de todos eles. Tá? Tem um rei supremo, tá? Que é o rei Jesus. Tá? Só que assim, Jesus é como se fosse assim, vamos dizer assim, Jerusalém vai ser a capital do reino de Deus aqui na terra, sobre todas as nações. E lá em Zacarias 14 fala que os povos vão ter que subir de ano em ano para adorar o rei, o Senhor dos exércitos. Tá? Então as nações todas vão estar sendo governadas por um reino de justiça. E vão ter que reconhecer o reinado deste rei. Tá? E aqui é o rei que vai ser sobre todas as nações. Tá? Como lá em Zacarias 14 também fala sobre isso. Agora, só que tem um rei que vai ser o rei da terra de Israel, da nação. Tá? Então, por exemplo, vamos colocar da seguinte maneira: Brasília, tá? Tem um presidente de toda a nação, tá? E tem um governador do Distrito Federal. Tá? Então, no mesmo lugar. Só que a abrangência de um é o Distrito Federal e o outro é a nação brasileira inteira. Entendeu? A mesma coisa aqui, está falando sobre isso. O rei da terra, do Distrito Federal, é o príncipe, é o rei da terra, mas ele é o príncipe da nação. E na mesma capital vai ter o rei de toda a terra que vai governar sobre todas as nações. Deu? Para entender? Deu. Não, Val. Tá, e... Na mesma capital vai ter o... Eu não consigo compreender a questão do Davi. Ele já foi? Ele é o Davi da batalha. Isso. E como que ele vai ser eterno eternamente? Porque aí, aqui está falando do reino de Cristo na terra. Tá? Um reino... É subjetivo isso, então? Não. É muito objetivo. É espiritual e natural. É natural. Tá? Por que vai acontecer? Quando Jesus vai voltar, tá? A promessa de Jesus Cristo, ele vai governar sobre todas as nações. Ele vai estabelecer um reino de justiça aqui na terra. E aí ele vai distribuir as nações, o reino das nações, então, com vários... Por exemplo, então, aí aquela história, depois a gente pode falar sobre isso, cada um vai receber recompensas, galardões por aquilo que fez. Tá? Então a vida vai continuar aqui na terra. Não é o fim do mundo. Nessa, como eu falei, o novo ciclo, né, que você falado, né, o novo estágio, nova fase, tudo isso também, tá? Como eu falei assim, a nova era, né? Um novo tempo de governo na humanidade. Sem pecado, sem transgressões, sem corrupções, com um reino de justiça, né? Porque Jesus vai ser o rei de toda a terra. Só que as nações vão continuar existindo. Então, lá em Zacarias 14, quando fala assim, as nações vão ter que subir de ano em ano adorar o rei e celebrar a festa dos tabernáculos. Então, quer dizer, vai ter um presidente do Brasil, vai ter um presidente da Argentina, do Chile, do Equador, da Rússia, da China, da Coreia, da África do Sul, né, todas as nações vão ter os seus governos. Mas na dependência do rei. Só que isso, estão obedecendo ao rei de toda a terra, que é Jesus. E Davi vai ser o rei de Israel, da nação de Israel, tá? E aqui cada um de nós, conforme os galardões que receber, então nós vamos receber, então, por exemplo, nós vamos governar sobre a cidade de Curitiba, sobre o governo do estado do Paraná, que vai ter um de nós vai ser presidente do Brasil. Eu até ia perguntar onde é que eu entro nesse contexto. Vai entrar nesse ponto também, tá? Então, por exemplo, você pode ser o ministro da economia do Brasil,
Entendeu? Pastor, então Davi volta também. Davi volta. Ah, Isso, Davi volta. Não, Então, agora fechou. Então, fechou. Todos vão. junto com todos. Jesus, Davi volta também. Isso, Para tá? ser o príncipe. Quando Jesus terão uma voltar, oportunidade. né? Todos Todos terão vão- nova Não, oportunidade. É o ponto mesmo. O meu ponto Mas ele já tem- de discórdia era esse. Isso. Então, Entendi. então o Davi vai ter que ressuscitar novamente junto com Jesus. Ele Isso, vai então voltar. no arrebatamento, na vinda de Cristo, tá? Ele fala que Jesus trará em sua companhia aqueles que dormem. Então, esse que a minha É, dúvida então- é essa. Quando você diz assim, esse Davi é o Davizinho. É o Davizinho lá, vai voltar com Então, Jesus. ele vai ter que voltar junto com Jesus para ele ser o príncipe de Israel. Isso, e ele vai ser exatamente. Nós, os que estivermos vivos, vão ser transformados e vão ter um corpo glorificado e vamos receber recompensas para governar sobre as nações. Tá no Tá? standby. Pastor, É, E Davi também mas escolhe. pastor, olha, tá lá. o negócio ainda está faltando uma peça, sabe por quê? É. Davi morreu lá naquele século. Como que ele vai vir se ele está dormindo? Então ele não pode estar dormindo. Não, Ele tem que estar lá aprendendo. E Não, ele está. Porque senão ele vai vir que ele não vai aprender. sabe? Não, evoluir mas muito. esse dormir, tá? Não é dormir sono, tá? Ele está na escola. É uma figura de linguagem, porque na verdade, né? É uma figura de linguagem de dormir, como assim? Não está em atividade Ele tá sendo aqui na Terra. preparado pra voltar. Todos os mortos, aí a gente entra nesse assunto depois, mas assim, todas as pessoas que já, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13 a 18, fala sobre isso. Fala que para a gente não ficar entristecido como os demais que não têm esperança com relação àqueles que dormem, que já morreram. Porque fala assim, porque o Senhor Deus dará a sua voz de comandos, vai ser soada a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Tá? Então todos os que morreram em Cristo vão ressuscitar. Tá? E fala que Jesus vai trazer em sua companhia esses que dormem. E nós, os vivos, vamos ser arrebatados juntamente com os mortos que vão ressuscitar e estaremos para sempre com o Senhor. Então, o que vai acontecer nessa forma? Então, o Davi, que já morreu, tá? Vai lá. O espírito dele, a alma dele foi para Deus. Como Jesus falou para o ladrão: hoje você vai estar comigo no paraíso. Tá? Então, as pessoas que morrem em Cristo vão diante do trono de Deus. Só que os corpos estão aqui mortos, deteriorados. Tá? Então, quando Jesus voltar, ele vai trazer em sua companhia os que já morreram, né? Que vão o espírito e a alma deles vão voltar, mas o corpo vai ressuscitar e vai encontrar corpo, alma e espírito no meio das nuvens. E nós, os vivos, que tivemos até o dia da sua vinda, esse texto de 1 Tessalonicenses, nós vamos ser um corpo transformado. Num piscar de olhos, a gente sobe com um corpo que não morre mais. Amém. Tá? Então, porque nós já estamos, espírito, alma e corpo está aqui dentro. O espírito e a alma está dentro do corpo. Os outros não, então, o espírito e a alma estão lá, o corpo está aqui. Aí os mortos ressuscitarão primeiro e nós, os vivos, seremos transformados. Tá? Então, isso está em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50 a 58. Pode anotar. 1 Coríntios 15, 50 a 58. Lá pro celular pra mim? Mando, tá gravado, depois a gente vai postar lá. Uma folha de caderno pra você anotar? Mas eu mando também, depois a gente fala. Tá, mas então depois a gente vai colocar a postagem ali, tá? Então, os mortos vão ressuscitar. Tá. Os mortos vão ressuscitar, e Davi vai ressuscitar. Tá? Então ele não está dormindo lá, ele está diante do Rei da Glória, ele está lá Ele só contemplando. Ele só está no stand-by. Só no stand-by, aí ele vai voltar. Tá aprendendo. De noite pra Como ele voltar. é príncipe, ele está de olho em você também. Ele é um auxiliar lá. Tá? Então o que acontece com cada um de nós? Quando a palavra fala, tá? 2 Coríntios 3:10? Não, 2 Coríntios 5:10. Puxa vida, agora estou confundindo. Ele fala assim: nós vamos ter um tribunal e nós vamos receber recompensa. Tá, deixa eu ver aqui, você vai anotar? Deixa eu só... Agora deu um pane aqui. 5:10, tá? 2 Coríntios 5:10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. Então todos nós vamos comparecer diante de um tribunal e vamos receber recompensas, tá? Então, tem outros textos também, 1 Coríntios capítulo 3 fala sobre isso, que até eu preguei do domingo anterior, sobre
que nós edificamos sobre o fundamento: ouro, prata, pedras preciosas ou madeira, feno e palha. Tá? Se nós construirmos a nossa vida aqui no tempo presente com ouro, pratas e pedras preciosas, nós vamos receber recompensa. Tá? Se nós construirmos as coisas com madeira, feno e palha, vai destruir com fogo. Tá? E a gente vai receber danos, né, dessa forma. Então, quando nós somos arrebatados, juntamente com os mortos que vão ressuscitar, nós vamos aparecer diante desse tribunal de 2 Coríntios 5,10. E aí fala assim: olha, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. E vai acontecer conosco, é isso que eu quero falar dessa forma, né? Lucas 19. Tá, já estamos ampliando aqui. Lucas 19, 11 até 27, tá? Fala de um homem um homem nobre que partiu para uma terra distante e distribuiu as minas, né, dinheiro para os seus servos, tá? E aí, depois de um determinado tempo, ele voltou para acertar a conta com seus servos para ver o que eles produziram com aquilo que eles receberam, tá? E aí o primeiro veio, Lucas 19, 16, o primeiro veio dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas, tá? Ou 10 talentos. Ele falou: muito bom, servo bom e fiel. Se for fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Tá? Ele está vindo para tomar posse do reino. Tá? Aí veio o segundo dizendo: tua mina rendeu 5 minas. Muito bom, terás 5 autoridades sobre 5 cidades. Tá? Então, o que vai acontecer nesse tribunal que nós vamos aparecer lá, 2 Coríntios 5,10? O que nós temos feito aqui vai dar autoridade para nós voltarmos e reinarmos com Cristo sobre as nações aqui da terra. Tá? Por isso que eu falei. Então, dependendo do galardão do Maynard, tá? Ele pode ser um secretário municipal, entendeu? De finanças, tá? Se o galardão dele pode ser um secretário estadual, tá? Ou pode ser o ministro da economia, entendeu? Paulo Guedes, Porque os governos vão continuar existindo, é isso que eu quero dizer, os governos vão continuar existindo. Então a pessoa é um professor, tá? Pode ser um professor da escola, pode ser o diretor da escola, pode ser secretário da educação, pode ser ministro da educação. Cada um vai receber uma recompensa por aquilo que produziu. Tá? E aqui, como ele fala também, em Lucas 19, você vai ter autoridade sobre 5 cidades, sobre 10 cidades. Porque eu falei, todos nós vamos estar reinando com Cristo. Quer dizer, quem vai ser o delegado? Quem vai ser o diretor do hospital? Quem vai ser o professor, o diretor da escola, o ministro, o secretário de Estado? Quem são? A igreja vai governar com Cristo durante 1000 anos aqui na terra. Tá? Quem vai ser o governador, o presidente, o prefeito? Deus vai estabelecer conforme o galardão de cada um. Então, quando Jesus voltar, e Davi vai voltar também, e você vai ser o rei de Israel, da nação. Ok? Agora tá batendo? A pecinha tá encaixando a pecinha? Como que a gente vai fazer essa resenha aqui? E Davi aqui já está profecia. Já está profecia. Ele vai ser o rei de Israel. Ele vai ser o rei de Israel. E por isso que ele fala assim: Davi, meu servo... Voltando a Ezequiel 37, 25. E Davi, meu servo, será príncipe eternamente, porque ele vai governar sobre a nação de Israel, sobre o povo judeu, enquanto Jesus, o rei dos reis, vai governar em Jerusalém sobre todas as nações. Então nós vamos prestar contas ao rei dos reis, a Jesus, e vão ter que adorar o rei Jesus, como todas as nações. Ok? Depois desse tempo ninguém mais morre. Não, ainda tem gente que morre ainda. Ainda tem uma... E nasce e morre. Nasce e morre, tá? É para viver para sempre, mas as pessoas podem pecar e vão morrer também naquilo que pecaram. Você sabe que a carne... Tá? E falei com ele, olha só, então vamos lá, fechar aqui, Ezequiel 37, 26. E farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua. E os estabelecerei e os multiplicarei, porei o meu santuário no meio deles para sempre. Tá? E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E os gentios, os povos das outras nações, saberão que eu sou o Senhor que santifica Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. A pergunta é, esses versículos aqui, 22 a 28, aconteceram em 1948
De 1948 para cá? Não. Não. Tá? Então a interpretação que se faz, tá, é que o Vale de Ossos Secos é a restauração do reino de Israel em 1948. E não é. É uma parte. Só que tem uma parte da profecia que ainda não se cumpriu, que é o estabelecimento de um reino eterno, que é o Cristo Jesus assumindo o governo das nações, os judeus convertidos a Jesus, tá? O Davi governando sobre a nação de Israel e uma aliança de Deus com o povo, de ser o seu Deus, tá? O tabernáculo de Deus, a presença de Deus ali no meio deles e todos os povos da terra sabendo que Deus é o Senhor de Israel. Isso não aconteceu em 1948. Tudo bem? Tá? Isso vai acontecer quando? Quando o Rei dos Reis, Jesus, voltar para estabelecer um reino eterno aqui na terra, com todas as nações. Eu citei Zacarias, vou ler agora, né? Eu estava tentando. Zacarias 14, né? O senhor mencionado, tá? Zacarias 14, versículo 3, por exemplo, tá? 2, vai. 1, vai. Eis que vem o Senhor, o dia do Senhor. Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento, né? Eis que vem o dia do Senhor em que seus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Olha o Gog e Magog aqui, né? Tá? Né? Das pelejas das nações, né? Tá? Que o pessoal fala. E a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres serão forçadas, metade da cidade será para o cativeiro, mas o restante do povo não será estipado da cidade. Aqui não é Gog e Magog. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. Para o oriente e para o ocidente haverá um vale muito grande. A metade do monte se apartará para o norte e da metade para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, fugireis, tarará. E acontecerá, versículo 6... no finalzinho do 5. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor. Nesse dia não haverá noite, nem dia nem noite. Acontecerá a qualquer da tarde. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, metade para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. Versículo 9. E o Senhor será rei sobre toda a terra, e naquele dia um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Tá? E aí depois, na sequência do texto, no versículo 16, e acontecerá que todos que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa dos tabernáculos. Tá? Então aqui está falando da vinda de Cristo, para governar contra o império do anticristo, porque é a guerra do reino contra reino, vai destruir o anticristo, destruir os povos que adoram o anticristo e vai fazer um novo tempo, uma nova nação, um novo mundo, né? Assim, uma nova terra com outras nações que vão subir até Jerusalém para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos. Zacarias 14, versículo 16. Tá bom? Ok? Tá? Então, o que nós estamos falando aqui? Essa profecia de Ezequiel 37, tá? Em parte se cumpriu na restauração do povo de Israel em 1947, 48. Em parte. Mas está falando da vinda do rei para ser o rei de toda a terra. Tá? E depois de ser o rei de toda a terra, tá? Olha só para vocês verem uma coisa interessante aqui. Tá? Ezequiel 38, vamos falar do 38 de novo, né? Falando que Gog vai invadir a terra de Israel. No fim dos anos, Ezequiel 38, 8. A gente já tinha lido isso aqui. Sim. No fim dos anos, virás a terra que se recuperou da espada e foi congregada dentre os muitos povos junto ao monte de Israel, que se faziam desertos, mas aquela terra foi tirada dentre as nações, e todas elas habitarão seguramente. Quer dizer, em 1948, os judeus não habitaram seguramente nunca. Ao contrário, os árabes fizeram guerras, invadiram, tá tendo guerras e rumores de guerras, né? Diversas. Tá? Aí, versículo 12. Tá? Bom, 12, vamos lá. Vai.
a fim de tomar o despojo para arrebatar a presa, tomar da tua mão a tua mão contra as terras desertas, que agora se acham habitadas. As terras de Israel que estavam desertas, o Gog vai invadir a terra que estava antes deserta, mas agora estão habitadas. Versículo 12 ainda. E contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual adquiriu gado e bens e habita no meio da terra. Então, o povo judeu que está lá com os seus gados e bens. Tá? Versículo... só um pouquinho assim. Deixa eu ver o versículo aqui. Ó, 14. Tá? Portanto, profetiza ao filho do homem e dize a Gog: assim diz o Senhor, porventura não saberás naquele dia, quando o meu povo Israel habitar em segurança? Virás, pois, do teu lugar, do extremo norte. Aí desse extremo norte que o pessoal fala que é Moscou, que está na linha norte do Jerusalém, tá? Do extremo norte. Tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento, exército poderoso, e subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que os gentios me conheçam a mim, quando eu estiver me santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Tá? E aí depois um 18 que nós lemos ali também. Tá? Então, essa interpretação aqui, tá? Não é o tempo do pós-guerra, tá? De 1948. Tá? Porque Israel não está habitando seguramente, no versículo 8. Tá? No versículo 14 também fala: quando o meu povo de Israel habitar em segurança. Não está acontecendo isso. Nunca aconteceu do povo de Israel habitar em segurança. Mas aqui também fala que eles vão ter montado em cavalo. Cavalo já é, pastor. Ele quer ser figurativo. Tá. Não, mas aí tem outra conotação também. Depois a gente pode falar isso, né? Que a terra vai ser diferente aqui. Aqui que eu estou falando para vocês, Ezequiel 37, 22 a 28 e Ezequiel 38, nesses versículos 8 e 14, por exemplo, né? 13 e 14, Ezequiel 38, 8, 13 e 14, tá? Está falando de um tempo que Israel vai voltar para a sua terra e habitar seguro. Tá? Isso não aconteceu ainda e vai acontecer quando o Rei dos Reis estiver fazendo eles habitarem seguramente. Está falando do governo de Cristo aqui na terra. Tá? E depois desse governo de Cristo aqui na terra, então o Gog vai se levantar para tentar destruir e destronar o rei de toda a terra. Tá? Então, estamos falando sobre 1000 anos, que na verdade de governo aqui na terra. Tá? Deixa a vida, né? Bom, eu vou pegar 2 textos para a gente encerrar, tá bom? O primeiro texto está em Isaías 65. Então, antes de Ezequiel, tem Jeremias e antes tem Isaías. 65? 65, Isaías 65. Tá? Os rebeldes serão rejeitados. Deus prometeu vida para sempre e concede bênçãos aos seus servos. Acharam Isaías 65? 17 a 25. Eis que eu crio novos céus e nova terra. Não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais delas se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eu crio para Jerusalém uma alegria e para o seu povo regozijo. Exultarei em Jerusalém, me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz do choro, nem voz de clamor. Está falando de uma cidade, capital do estado de Israel, que não vai ter mais choro, que não vai ter mais dor. Não haverá mais criança para poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque um menino morrerá aos 100 anos. Morrer aos 100 anos é morrer jovem, e um pecador de 100 anos será amaldiçoado. Tá? Então, está falando assim, está falando de uma restauração de vida aqui. E no versículo 21 fala: edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto.
Não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que os outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Não trabalharão em vão, nem terão filhos para a perturbação, porque são posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com ele. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos. O leão comerá palha com o boi. O pó será comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. O que é isso aqui? Jesus vindo aqui na terra, governando sobre todas as nações, com reino de justiça, com paz nas casas, com as pessoas trabalhando para a gente. Imagina, isso aqui é um cenário pós-apocalipse. Então vai acontecer terremotos, né, fogo, saraiva, toda aquela história lá, todas também, vai estar tudo em caos, bem Mad Max, tá? Para quem lembra dos filmes de Mad Max ou outros por aí, né, também, né, tudo devastado. O livro de Eli fala sobre esse tempo também, né, esse filme, né? Ucrânia na vida aí, né? Tudo destroçado, tá? Depois de catástrofe, dos juízos de Deus, do apocalipse, tudo também. Imagina que vai ter caos. Agora nós vamos reconstruir a terra. Jesus voltou, é o rei de toda a terra, vai ordenar presidentes, governadores, prefeitos, ministros, secretários, vão construir tudo de novo. E as pessoas vão construir as suas casas e vão habitar nelas. Vão plantar as suas vinhas e vão comer. E não vão trabalhar para os outros, vão trabalhar para si. Tá? E a criança morrer aos 100 anos e morrer jovem. Tá? Quer dizer, ele vai restaurar a longevidade das árvores. Então a pessoa que entrou nesse governo, tá, de Cristo, tá, vai viver 100 anos, 100 anos é pouco, né? É jovem. Criança aos 100 anos. Vai ser criança 100 anos, tá? Então vai ser como era no Gênesis. Olha aí, que as pessoas viviam, quer dizer, o Metusalém, que foi o que mais viveu descrito na Bíblia, viveu 969 anos. Tá? Então, quer dizer, porque a pessoa não envelhecia, tá? A pessoa estava, tá? O envelhecimento é mais tardio, tá? Hoje a gente envelhece mais rápido, né? Tá? Por causa do pecado. Olha lá, olha o velho. Cai todo o cabelo. Cai todo o cabelo, tudo bem. Então, haverá uma restauração da longevidade como das árvores, tá? Então, quem entrar na posse do reino vai ter um governo de justiça e as pessoas vão viver durante 1000 anos com paz na terra. Tá? Com o lobo e o cordeiro pastando juntos, tá? O leão comendo palha com o boi. Então não vai ter destruição, não vai ter corrupção, não vai ter maldade. Vai ter pode ter maldade, né, também, né? Falei, quando você perguntou, né, se alguém vai morrer, ele fala sobre morrer aos 100 anos, ou então ele fala, quem pecar aos 100 anos será amaldiçoado. Então pessoas que vão estar vivendo ali, que pode, eu não quero subir, lá em Zacarias 14 fala sobre isso, se a família dos ímpios não subir para adorar o rei, naquele ano não vai cair a chuva. Aí não vai cair chuva sobre eles, não vão poder plantar, vão passar fome, vão amaldiçoar o rei e vão pecar. Tá? Só que tem um Supremo Tribunal de Justiça que vai funcionar. Então, o delegado vai fazer a coisa acontecer. Então as corrupções vão ser punidas. Tá? Vai ser um reino de justiça aqui na Terra. Assim que a gente vai evoluir, não seria nós, quem sabe nossos netos. Todos, né? Todos, tá? É tudo, porque é isso. Todos os mortos vão ressuscitar. Se nós tivermos mortos, você vai ser ressuscitado. Isso, tá? E aí, agora então, para acabar. Outro tempo. Vamos lá que vai acabar, gente. Tá? Então, vai ter esse tempo, tem a descrição desse tempo de restauração da terra. Tá? Tem outro texto também, que é Romanos 8, mas depois eu falo, que fala que a natureza geme e suporta angústia e espera a manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8, o que, pastor? Peraí, vou ver o versículo, peraí. Eu estou tentando pular, né? Para não demorar mais. O pessoal vai ver o que eu quero. Vamos chamar o versículo. É esse significado. Romanos 8, 22, que fala sobre isso. Tá. 21 a 23. Tá? Na esperança que também a mesma criação será libertada da servidão da corrupção para a liberdade dos filhos de Deus. Tá? A criação vai ser liberta da corrupção. Porque sabemos que toda a criação geme e suporta angústias até agora.
E não somente ela, mas nós também, que temos a primícia do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, nosso corpo sendo transformado num corpo glorificado e toda a natureza ansiando não ter mais a destruição, tá? Então, o movimento ecológico aqui já vai funcionar de verdade, tá? Que vai ter a restauração de todas as coisas, tá? E aí, Apocalipse, capítulo 20... Apocalipse 20, versículo 1, diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Cadeia, corrente, eu não sei. Cadeia, não diz cadeia, mas é corrente, né, pastor? Corrente, isso, tá? E prendeu o dragão, a antiga serpente, se chama Diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então, nesta vinda de Cristo, o diabo vai ser preso por 1000 anos, tá? Que é o tempo do governo de Cristo. Sem dúvida, a pessoa vai ser tentada a fazer isso. Mesmo assim, por causa o pecado está nela, né? A gente culpa o diabo, né? O diabo me tentou, né? Tal, não foi o diabo que tentou, é o pecado que existe dentro de nós, tá? Então, bom, tem uns detalhes aí também, mas não vou entrar aqui agora. E prendeu o diabo e amarrou por 1000 anos e lançou-o no abismo e o encerrou e pôs um selo sobre ele para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se completem. Daí vai ficar 1000 anos preso, então não vai ficar tentando ninguém, seduzindo ninguém, enganando ninguém. E depois importa que ele seja solto por um pouco tempo. E vi tronos, se sentaram sobre eles e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, que é o anticristo e falso profeta, e não receberam o sinal nas suas testas nem em suas mãos, o sinal daí que tem a ver com a marca da besta, tá? Que alguns já estão associando com o passaporte vacinal também, né? Tá? Com a vacina do Gates, né? Enfim, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. É isso que eu estava falando, a gente vai receber galardão para reinar com Cristo aqui na terra. E conforme o galardão de cada um, vai estar assumindo um determinado setor do governo, ou um nível mais alto ou mais baixo do governo, conforme o galardão de cada um. Vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre esse não tem o poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Versículo 7. E acabados-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para se juntarem em batalha. Onde apareceu Gog e Magog? Depois dos 1000 anos. É a batalha que as pessoas falam assim, isso que eu estou querendo dizer para vocês. 1000 anos e aí que aparece Gog e Magog. E lá em Ezequiel 37, que é governo de justiça. O rei Davi governando eternamente, tá? Aliança de Deus com o povo obedecendo os mandamentos. Esse aqui vai ser depois do Davi? Depois do Davi. Então a batalha continua. Tá, no final, então, Satanás é solto. Depois dos 1000 anos, está tudo em paz. É isso que ele fala, a terra sem muros, tá? Há tudo em paz, a terra que foi restaurada, que voltou de todas as nações e voltou para a sua própria terra, tá? Então, é isso que ele está falando em Ezequiel 37. O vale dos ossos secos se juntando é para ter 1000 anos de paz aqui na terra. Aí as crianças vivendo no mínimo 100 anos, vai ser criança ainda, tá? Então todo mundo restaurando as casas, trabalhando, sabe? Toda a vida em paz e felicidade, tudo tranquilo aqui também. E depois dos 1000 anos, Satanás é solto, reúne as nações por causa que, lá no governo de Cristo, mas eu roubei o negócio lá, fui preso, e fiquei, aí eu vou voltar, mas eu fiquei preso, tá? Cadê a misericórdia de Deus? Tá? Depois dos 1000 anos, Satanás vai ser solto, vai seduzir as pessoas para se levantarem contra a cidade de Jerusalém. Aí que o Gog e Magog vai invadir a terra de Israel. Depois dos 1000 anos. Então está muito longe. Está muito longe ainda. Tem 1000 anos para frente. Tá? Pelo menos mais de 1000 anos para frente. Aí também, tá? E aí subiram com a largura da terra, cercaram o arraial dos santos e a cidade querida, Jerusalém, e desceu o fogo do céu e os consumiu.
E o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, anticristo e falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para sempre. Tá? Então, esse Gog e Magog é a terra em paz, Israel em paz, o rei Davi governando durante 1000 anos, nós governando com Cristo, nós vamos governar, reinar com Cristo durante 1000 anos, tá? E depois disso, né, aí Satanás é solto e vai levantar as nações para invadir Israel, para destronar o rei Jesus. Só que aí Deus vai mandar fogo do céu e vai ter um novo céu e nova terra em Apocalipse 21, tá? A eternidade, nós vamos ver a eternidade com Cristo. Então aquela profecia de Ezequiel seria Esse tempo aqui, tá? Por isso que você disse, não vai ser. Não vai ser, isso também, estou mostrando para vocês aqui também. Só que, por isso que eu falei, a linha de interpretação que está todo mundo falando agora, né? A Rússia, Magog está entrando na Ucrânia, entendeu? É a Gog e Magog, eles vão agora invadir Israel. Então toda essa história, toda essa conversa que está tendo agora é porque eles acreditam que Ezequiel 37 é a restauração de Israel em 1948, e não é. É uma parte, sim, que eles foram juntados das nações e estão na sua própria terra. Só que não é na terra para esse reino de Cristo de 1000 anos. Com paz e justiça mesmo, com Deus sendo o Deus deles, com eles convertidos a Deus, sem transgressão, sem pecado, porque o rei da terra é Jesus. Tá? Depois dos 1000 anos do reino de Jesus conosco, reinando com ele, tá? Então Satanás vai ser solto e vai reunir Gog e Magog, Ezequiel 38, Ezequiel 39, e vem um fogo do céu que destrói a Gog e Magog, tá? Que é o que fala aqui Ezequiel, Apocalipse capítulo 20, versículo 8, que desce fogo do céu, é a mesma passagem que está em Ezequiel 38, tá? Que vai descer fogo do céu com todos aqueles negócios lá, né? Tá? Então, cadeia, prisão não regenera, não, o cara fica 1000 anos preso. Ezequiel não regenera isso, né? Então, Apocalipse capítulo 20 que eu falei agora, tá? É isso aqui que fala em Ezequiel 38, 22. E contenderei com Gog, por meio da peste, do sangue, da chuva inundante, grandes pedras de saraiva e fogo, e enxofre farei chover sobre ele, e sobre suas tropas, e sobre muitos povos que estiverem com eles. Tá? Então, mesma coisa do Apocalipse, está dizendo em Ezequiel 38, 22. Tá? Que é a batalha final para destruir o diabo e para lançar o diabo nos quintos dos infernos, para toda a eternidade. Tá? E ter novos céus e nova terra. Tudo que nós temos aqui, essas profecias todas, fala nos 1000 anos, e depois diz que depois dos 1000 anos, o cara ficou lá 1000 anos, aí não tem mais. Aí acabou. Não se regenerou, volta para incomodar ainda. Isso. Mas não se sabe, aí não temos nada do que acontece depois disso. Acontece depois sim. Todos que forem, nesse texto de Apocalipse 20, fala que todos que foram seduzidos pelo diabo para destronar o rei Jesus em Jerusalém. Na volta dele, depois dos 1000 anos. Depois dos 1000 anos. Sim. Tá? Aí vai descer fogo do céu, que é isso que eu estou falando agora de Ezequiel também. Vai descer fogo do céu e vai consumir todas essas pessoas. E aí, depois disso, logo a seguir, Apocalipse 20, 11 a 15, então Deus vai se sentar num grande trono branco e vai julgar todos os mortos. E vai lançá-los no lago que arde com fogo e enxofre. Vai lançar o diabo, o anticristo, o falso profeta e todos aqueles que rejeitaram a soberania ou o governo de Deus. Tá? E aí, Apocalipse 21 e 22, com todos os salvos para toda a eternidade, então vai haver uma nova terra, um novo céu, e nós vamos habitar na presença de Deus para sempre. A nova Jerusalém, tá? Para toda a eternidade. Posteridade é o que? Posteridade. É os descendentes. É o que vem. O que vem depois, os pós. Bendito do Senhor. Amém? Deu para entender? Amém. Então, em resumo, as guerras e rumores... de suspense também. Nossa, tá só. Então, guerras e rumores de guerras estão acontecendo. Tá? Desfecho surpreendente. Porque, no meu entendimento também, como você colocou aí, se em com a formação de Israel ao início... Lá, 1948. 48, não 45. 48, se fosse realmente... muita coisa pior teria acontecido, porque aqui é muito mais, o que está escrito
é muito mais do que se fosse de 48 até hoje. Porque o que está hoje não é nada praticamente o que se passa hoje. As coisas serão piores. Mas A gente vê. a resposta da profecia de Ezequiel 37, 38 estava exatamente no Apocalipse. Isso. Só que está sendo mal interpretada por causa da guerra da Rússia contra a Ucrânia. É esse que é o perigo. Porque muita gente está se São os Mas rumores, né? é que é o começo. Isso é um começo. É o começo da guerra e rumor de guerra. Então tudo isso é verdade. São rumores, né? Tudo isso é verdade. Guerras e rumores de guerra. Isso está acontecendo e vai acontecer. Só que Não é já só isso, não, tem muito eles mais, estão né? colocando já como se fosse. Então a confusão é a Rússia invade Israel com todas as nações, vira uma guerra mundial, Já se e aí concretiza o anticristo vira o príncipe da paz para resolver a guerra depois. Só que a guerra de Gog e Magog é depois de 1000 anos, é com a terra de Israel em perfeita paz. Isso que está um engano, que as pessoas não, por isso que eu falei, eles estão ensinando isso, para ver tantos mestres, né? No canal de YouTube, Gog e Magog, então é uma febre de Gog e Magog, tá? Mas por quê? Porque eles não interpretam que Ezequiel 37 não acabou o cumprimento, que vai acabar com os 1000 anos de paz. Aí vai ter a terra em paz com o rei Davi, com o rei dos reis sobre as nações, tá? Para que as coisas possam acontecer, tá? Então tem uma má interpretação, só que depois é isso. Não vai acontecer do jeito que estão falando, por causa que a Bíblia está falando diferente, tá? E vai ter, infelizmente, vai ter um engano que muitas pessoas podem se desviar da fé. Resumindo, quer salvar sua pele e não adore o anticristo. É isso também. Ou adore a Deus. Não, resumindo, agora você fala assim, agora se alguém falar de Gog e Magog para vocês têm a resposta, tá? Tá em Apocalipse 20. Isso. Mas também isso, né? É só ler. Por isso que tem que ler 37, 38 e 39 de Ezequiel. Dá para ver que realmente o contexto é um pouco mais amplo do que uma guerra da Rússia contra a Ucrânia. Tá? Mas as guerras e rumores de guerras, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, faz parte do contexto. Mas não é isso aqui. Não é. Esse aí é uma faísquinha. É uma faísquinha, exatamente. Né? Aquela coisa depois vai ser muito pior. No começo. Começa. É a faísca. Acendendo o navio. História vazio, a história bomba. Tá? Eles estão batendo as pelinhas. Amém? Vamos orar então, tá? Depois você dá uma clicada aqui, né? Deus, em nome de Jesus Cristo, agradecemos por essa noite, pela oportunidade de estarmos juntos, pelo esclarecimento da Tua Palavra, e nós queremos, Senhor Deus, continuar ouvindo e recebendo da parte do Senhor as profecias da Tua Palavra e sabendo que nós estamos vivendo esses últimos dias que vão dar início ao princípio das dores, e nós queremos nos posicionar com o entendimento do cenário para também agirmos de maneira profética para que muitas vidas sejam salvas, a começar em cada casa, cada família, esteja sobre nós a bênção do Senhor. Obrigado por esse privilégio e oportunidade de estarmos juntos, obrigado pela Tua Palavra, obrigado pela ministração do Teu Espírito Santo, abrindo o nosso entendimento. Amém. Assim nós agradecemos, oramos, bendizemos ao Seu santo nome, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Obrigado, boa noite a todos.